É isso que nós temos hoje. Mulheres com 100, 50, 80, 90, 200, 300, sei lá, né, por cento, menos, sabe? A gente não coloca valor aqui como esse VSM, valor de mercado, que se coloca para lá. Mas a gente coloca valor aqui como questão de valor humano mesmo. Olha, foi prometido para as mulheres, né, valorizar o valor da mulher, não é? Dando para ela liberdade, tirando a mulher da dependência, então ela tinha de ser independente. A gente tem falado essas coisas em muitos vídeos, mas essa promessa de equiparar, de trazer equidade, de igualdade de direitos, levou a mulher para esse carrossel aí. E se ela já saiu, e a gente vai estar explicando isso aqui, mostrando alguns outros vídeos para a gente fazer uma análise. E lembrando que a gente não generaliza. Na verdade, a gente fala das pessoas que estão nessa condição. Existe um mínimo de pessoas que não estão nessa condição? Existe. Existe um mínimo de mulheres que são realmente mulheres que querem ter uma vida boa? Existem, mas existe uma multidão que foi levada e que está sendo levada. Não é porque está dentro de igreja que está protegido, não. Muitas que estão dentro da igreja estão numa situação muito difícil também, indo na mesma direção que o mundo está indo, fazendo as mesmas coisas que o mundo está fazendo. A prova disso é o divórcio. Mais de 70% das mulheres cristãs são as mulheres que pedem divórcio, não é? E aí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Isso foi criado por Deus? É a lei estabelecida por Deus? Qual foi a lei estabelecida por Deus? Mas não é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A gente vai falar desse valor de estar aí, 100, 200, né, por cento, com menos valor humano por causa de ir nessa tendência destruidora que está acabando com a vida das mulheres. E a gente espera aqui que a gente possa trazer um bálsamo na vida de homens e mulheres e abençoar você. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações. Olha, vocês não têm noção o tanto que essas ações nos ajudam. Essas ações são bênção, muita bênção, e são muito importantes na nossa vida. Então vamos lá, olha, agora não tem desculpa mais, né, que o homem era o vilão, que ele era o monstro, que ele era o mal, porque jogaram os homens para fora de casa e estão elas. São elas que criam os filhos, então são elas que criam os homens, os outros homens que estão aí, mas são elas também que criticam os homens, quem se dizem vítimas dos homens. E aí eu pergunto assim, quem então poderia mudar essa situação se são elas que geram, são elas que criam, depois são elas que criticam e são elas que são vítimas? Quem poderia, se são elas que cuidam, mudar essa condição e essa situação? Qual é a característica do homem que elas tinham de apoiar para gerar homens de valor? Que nós, mulheres, teríamos de apoiar para gerar homens de valor. Mas, ao contrário, o que as mulheres fizeram e o que elas estão fazendo? Olha, assiste esse primeiro vídeo aqui, que eu quero que a gente analise, que a gente pense sobre ele. How many guys have you slept with? No. Come on, I really want to know. I don't want to tell you. I mean, we're talking, we're being open. Like, I swear I won't get mad. Swear. You promised you won't get Promise, swear to God. How about this? How about we say our number at the same time? mad. Like on the count of 3? Count of 3. All right. Ready? 1, 2, 3. 135. 7, that's wait. it? Excuse me? Say that again? 135? Well, yeah, I slept with a lot of dudes. I don't know. Yeah, you did? 135? Você está pensando que é uma brincadeira isso, que é uma piada, que eles fizeram isso assim montado? Não, isso é uma verdade. Só que essas mulheres, elas nunca vão falar nos vídeos a verdade, até porque muitas delas não vão lembrar mesmo, não vão saber. Então, olha, como que uma pessoa dessa, olha para esse perfil de mulher, que já saiu com mais de 100. Então, se ela saiu com mais de 100, é 100 menos valor que ela tem. Então, se ela já saiu, qual é a condição que essa mulher tem de ser uma esposa, de ser uma dona de casa? Porque, sim, isso vai influenciar e não adianta falar que não vai influenciar. Aí você vai ser o 100º
36º, porque aquela dali foi 135. Então, você vai ser o 136º, se... Bem, né, elas não contam com quantos elas saem, elas não sabem exatamente, às vezes jogam um número por baixo. E aí? É isso aí que você vai ser? Que tipo de casa? Que mãe que se espera para se criar uma mulher de valor e um homem de valor? Porque o papel da mulher é um só, é lidar com o ser humano. É criar os filhos, não é criar, de dar cria, mas de cuidar. Então, esse é o papel da mulher. Ela vai gerar e ela vai cuidar desses filhos para que eles possam ser outras pessoas melhores do que o que ela foi. Esse era o papel, a intenção de Deus. Deixar uma pessoa especialmente só para fazer esse papel, porque, sim, a vida humana é importante. Não, mas a mulher achou que ela estava desfavorecida, que o homem é que tinha privilégios. Por quê? Porque ela centrou em querer aparecer, né? E Paulo mesmo fala, convém que ele cresça e que eu diminua. O nosso nome vai passar, não tem valor nenhum. Para que a gente fica querendo? Se a gente cumprisse o papel da gente, já era muito importante. Então, olha, a mulher falhou em cumprir o seu único papel década após década. Então, quando elas falam ali que homem nenhum não presta, e essas daí que já ficou com 135, essa daí é uma mulher que presta? Agora, presta atenção nessas outras mulheres. Olha para isso. Quantos homens você já transou na sua vida? Quantos homens eu já transei na minha vida? Isso é uma pergunta muito íntima. Pergunta difícil, né? Ah, você quer que eu conte agora isso? Não, pera, ajuda. Isso eu não falo. Não sei. Não sei. Não conto. Ou você não quer contar pra mim? Acho que eu não quero contar pra você. Eu acho que é uma pergunta muito pessoal, mas não foram muitos. Não chega a completar uma mão inteira. Foram menos de 5, isso você quis dizer? É. 2. 3. Se eu contar nos dedos, foram 5 homens. Na vida? Na vida. 10. 10. Por aí. Com quantos homens você já transou na vida? Impossível saber número, né, gente? Eu não Perdeu conto. as contas? Desculpa, claro. Mais de 50, já perdeu as contas? Mais de 50. Mais de 50? Mais de 50. Você já transou com mais de 50 em 22 anos? Isso, exatamente. Não, vai, vamos lá. Você tá sendo honesto? Todos, não é? Já transou com mais de 50 homens? Já. Sério mesmo? Sério? De 80 não passa. Não passa, de 80 não passa. Que sensacional. O que é a sinceridade, né? Todas as mulheres deviam ser assim, gente. A gente sabe que as que falaram ali 3, 5, é tudo mentira. A gente sabe disso. É muito raro essas mulheres que estão na balada, na noite. Não é? Se fosse uma mulher casada, uma mulher já velhona aí com 60 anos que pegou o tempo de tão distante, a gente podia acreditar que foi só isso que passou pela vida delas. Mas esse percentual de mulheres que vivem nessa condição hoje, eu creio que é muito menos de 1%, deve ser um décimo das mulheres, é muito pouco. Homens e mulheres hoje precisam rever o que estão fazendo nas suas vidas. Porém, é muito mais verdade que um homem tenha ficado mesmo com 5, 6, enquanto as mulheres estão ficando com centenas, com o dobro de centenas. Tem homem que quando ele vai para a vida de uma mulher, ele já é bicentenário, não é? Aquela mulher já passou por 200 homens, já está com 200% menos, sim, de valor, porque está completamente destruída emocional. Você já imaginou uma mulher que fica com 200 homens e não está com nenhum ainda? Como que está o emocional, como que está o afetivo, como que está o espiritual, como que está o social? Porque, sim, essas mulheres aí não conseguem mais trabalhar em casa, não tem nem motivação mais. Então, assim, é só a aparência que elas cuidam. É a única coisa que parece que na vida tem o valor ali, que elas dão uma lapidada, é na casca, porque o resto está tudo destruído. Então, olha, essas mulheres, elas têm de assumir que elas não conseguiram realizar o seu papel, que ela falhou na responsabilidade única, que ela só tinha uma responsabilidade
de cuidar de vida humana, de cuidar de filhos, mas ela falhou nisso, só tinha isso, mas ela falhou porque não sabia nem qual que era o seu papel, e aí fez um ciclo, né? Criou um ciclo de erro, criando meninos e meninas desvirtuados com uma série de problemas, os meninos acreditando que eles tinham de ser um homem melhor, e aí se tornaram, a maioria deles, capacho de mulher para serem pisados, né? Foram pisados, amaldiçoados, viveram ali debaixo de pressão, criado com uma mãe mostrando que o homem não prestava, que o homem era mau, que o pai era mau, e aquele filho se sentindo o pior ser humano da face da terra, depois vão ser pisados na mão de mulher. Então, olha, em nome de se elevar o valor da mulher, a mulher caiu na cilada de se autodestruir, né? Querendo que fosse reconhecido que ela tem tanta capacidade quanto o homem, tanto. Olha para a maioria das pessoas. Se isso é uma realidade, nós temos papéis diferentes, nós não temos que ter a capacidade de quebrar pedra, de colocar bloquete, de ser servente de pedreiro, nós não temos de estar sendo mineradoras, entrando nos fundos das minas, nós não temos de mostrar que nós temos capacidade de fazer isso, porque a gente não tem força, não tem vigor, não aguenta, o nosso físico não aguenta, e a gente tem de sair de debaixo de todas essas mazelas, debaixo de todas essas mentiras e voltar para o que era bom para nós. Olha, a mulher dentro de casa, toda a paz, toda a tranquilidade que as mulheres tinham cuidando de suas famílias, cuidando de seus filhos e vivendo e compreendendo um único homem, aprender a compreender, aprender a lidar com coisas pequenas, porque se nós não conseguimos lidar com coisas pequenas, nós não conseguimos lidar com nada na nossa vida. Não é reconhecer que o nosso papel de cuidar da vida humana era também o papel de cuidar da base da sociedade toda, era o papel mais importante. O homem estava fazendo o mais pesado, o mais difícil, o mais duro, e nós ficamos sendo protegidas para poder cuidar daquilo que era mais importante, que era a vida humana. O inimigo enganou multidões de seres humanos, colocando a mulher para se levantar contra o homem e pensar que estar no lugar dela, fazendo aquela coisa mais leve, mais tranquila, cuidando dos filhos, era estar desvalorizada. Isso nunca foi verdade. Olha, a maioria das mulheres nunca vai chegar a ser CEO de uma empresa, a ser gerente, a ter um cargo de chefia, até porque esses lugares são poucos, não é? E a maioria vai sofrer muito por falta de um mercado de trabalho que dê para ela a condição de vida que esse mundo, que esse engano todo levou para ela, que ela teria. Então, nós vamos encontrar mulheres esgotadas, mulheres sobrecarregadas, mulheres assim, ó, com o emocional completamente destruído, porque sim, o homem tem valor e tem valor nas nossas vidas. Existem homens que precisam melhorar e eles sabem que eles precisam, porque o homem tem um distanciamento afetivo que ele precisa trazer para perto, e a gente não se nega, não se furta de falar disso, e nem eles se importam de ouvir aonde eles têm de melhorar e buscam melhorar. O homem tem de ser inteligente, o homem tem de ser capaz, o homem tem de agregar valor para si, porque isso faz bem para o ser humano, e a gente precisa falar para os homens todas essas coisas, mas um homem não tem também de viver numa condição dessa, sendo bicentenário ali, uma mulher que já passou por 200 homens, porque essa mulher já está completamente sem valor e não vai conseguir ser aquilo que ela deveria ter sido lá no começo. Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário, também não sai daqui sem conhecer Criados para Governar, o método de Cristo, e sem ir no Seja Membro, porque tem um material poderoso lá dentro do Seja Membro, que vai elevar o teu entendimento do nível espiritual e da importância do espiritual na vida do homem, e como o homem já tem tudo em si, na sua estrutura, para não se deixar escravizar, não se deixar ser um derrotado, para ser um vencedor. Vai lá e Deus abençoe a sua vida.